grande é a tua benevolência em nosso favor. Pai, eu quero te pedir perdão, perdoa os nossos pecados, pensamentos, sentimentos, obras da carne que não glorificam teu Espírito Santo. Pai, que nada venha nos impedir, Pai, de ouvir a tua voz através da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, aonde tiver um comichão nos ouvidos agora, através do fogo do teu Espírito Santo, venha ser queimado todo comichão nos ouvidos, todo demônio maligno que queira persuadir, que queira encantar, que queira distrair o teu povo, Pai. Eu repreendo na autoridade que é no nome de Jesus. Pai, que o único Espírito que tenha liberdade neste lugar seja o teu maravilhoso, grandioso Espírito Santo. Pai, que o teu Espírito Santo possa libertar, que o Senhor possa edificar, que o Senhor possa exortar, que o Senhor possa corrigir, redarguir. Deus, que o Senhor venha fazer segundo a tua vontade. Uma vez mais, Senhor, usa esse vaso de barro nas tuas mãos que eu sou, Pai. Deus, que o Senhor possa falar e nós possamos entender. Fala de forma, Espírito Santo, que nós possamos entender qual é a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Saúdo os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Sou grata à pessoa do Espírito Santo, a irmã Cláudia que me convidou, que é a irmã da tia do meu esposo, que agora é minha tia, os tios do Gabriel que me trouxeram, meus tios agora também. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. E eu espero que o Espírito Santo fale com vocês de uma forma muito especial. Amém? A palavra do Senhor me deu pelo livro de Jeremias, capítulo 18. É uma palavra muito conhecida por todos nós que somos cristãos, mas o Espírito Santo vai trazer a revelação da forma que você precisa nessa noite. Jeremias 18. Vai falar sobre o vaso do oleiro e a impenitência do povo. Amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de um agente, de um reino, para o edificar e para plantar, se ele fizer um mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Amém? Amém. A igreja pode se assentar em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia, glória a Deus. Essa palavra é uma palavra que fala sobre o vaso na mão do oleiro. Quem é que se considera um vaso nas mãos do Senhor? Aleluia! Você sabe que você é vaso. E vaso é uma matéria, se for de barro, uma matéria frágil. Você pode cair, o vaso pode, se ele cair, ele quebra. Se ele rachar, se ele trincar, aí você pensa assim: eu vou ter que jogar fora o vaso. Ou você dá uma viradinha nele, esconde ele, porque o barro, ele é algo sensível. E muitas vezes nós não pensamos e não observamos que nós somos barro nas mãos do Senhor Jesus. Nós somos estruturas de barro, somos pessoas frágeis, e o Senhor fez isso de maneira proposital. Porque todas as vezes que o vaso se quebra, o vaso quebra, não tem como ficar remendando e colando. E se a gente ficar tentando dar jeitinho, remendando e colando, vai ter uma hora que vai se arrebentar, que vai se estragar, ou fica no cantinho ali inútil, e não pode mais ser utilizado. E essa palavra aqui está falando que Jeremias, ele ouve a voz do Senhor. E o Senhor vai dizer para Jeremias: Jeremias, olha só, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias já ouvia a voz de Deus. Tem muitas pessoas que ouvem a voz de Deus, mas não obedecem à voz de Deus. Porque a voz de Deus, ela está ecoando 24 horas pela humanidade. Ela está ecoando o tempo inteiro.
Muitas vezes você não precisa vir à igreja para ouvir a voz de Deus. Você amanhece, você olha o céu e você vê a voz de Deus. Você vê a glória de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que a terra está cheia da sua glória. Uma coisa é você contemplar a glória, você ouvir a voz. A outra coisa é você obedecer. E aí ele vai dizer, Jeremias, olha só, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele já estava falando com Jeremias, mas fora do lugar que Deus tinha preparado para Jeremias. Ele não ia receber essa revelação do vaso. Tem lugares que Deus tem que nos levar para a gente receber uma nova revelação. Não basta só você ouvir a voz de Deus, você precisa obedecê-lo. Tem muita gente que ouve, desde isso a gente aprende a ouvir regras. Nosso pai e a nossa mãe, que são as nossas primeiras autoridades, dizem assim, faz isso, não faz isso, vai ali, não vai ali. Já para a gente já ser domesticado a ouvir a voz de Deus. Deus nos dá um pai, nos dá uma mãe, nos dá a direção. Aí, ó, o vaso quebrou. O Senhor nos dá, Deus já nos dá esse instinto de obedecer. Você precisa ter uma autoridade, que são os seus pais que o Senhor constitui na terra. Você ouve a voz do seu pai e da sua mãe, você ouve. Ou você ouvia, se você tinha um pai e uma mãe que falavam com você. Talvez você não tenha mais um pai e uma mãe. Mas você ouvia o seu pai e a sua mãe, ou os seus tutores, pessoas que cuidavam de você. Lembra que você ouvia, mas muitas vezes você escolhia não obedecer? Você ouvia a voz dos seus tutores, mas você decidia no seu coração muitas vezes, eu faço ou eu não faço? Uma coisa é você ouvir vozes, e a outra coisa é você obedecer às vozes que falam com você. Aleluia. Caim, ele vai pecar, ele vai matar seu irmão Abel. Ele ouve a voz de Deus. O Senhor vai repreender, ele vai dizer assim, cuidado, olha o teu coração. E ele vai dizer para Caim, cuidado, olha o pecado que jaz à porta. Caim ouviu a voz de Deus, mas isso não impediu de ele cometer um homicídio. Quantas pessoas estão cansadas de ouvir a voz de Deus e não obedecem à voz do Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo vem sereno, calmo, te convencendo do pecado, justiça e juízo, e você não ouve a voz, você não aceita a instrução do Espírito Santo, você é rebelde. E é isso aqui que Deus está falando com Jeremias. Olha como é a minha casa, como é o meu povo. Meu povo é rebelde. Esse povo rebelde é meu povo. E olha só como eles estão assim, olha. Jeremias, olha só como é que faz o oleiro. Olha só como ele trabalha. Olha só, Jeremias, a mão do oleiro nessa grande obra. Ou nessas simples obras. Jeremias, você está vendo? Jeremias, assim é a minha mão sobre o meu povo. Jeremias, olha só como eu trabalho, olha só como é que eu faço. Mas em determinado momento esse vaso se quebra na mão do oleiro. Só que estava na mão do oleiro. Nós pensamos que podemos escapar das mãos do Senhor. Dura coisa é, ele vai dizer, antes dele se tornar o apóstolo Paulo, recalcitrar contra os aguilhões. Você tenta escapar de um lado, ele vai lá e te pega de outro lado. E aí você pode dizer assim, irmã, eu não estou tentando fugir da vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você damos um jeitinho, nós estamos fugindo da vontade de Deus. Todas as vezes que eu e você escolhemos fazer aquilo que é o nosso desejo do nosso coração, nós estamos fazendo como o apóstolo Paulo, sentindo ali os aguilhões, mas estamos tentando fazer a nossa vontade. E aí dizemos que é para cumprir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, aos olhos dele, antes de ser apóstolo, ele não estava fazendo algo ruim. Ele estava fazendo algo bom. Ele era religioso, ele conhecia a palavra. Ele era alguém que era zeloso pela lei de Deus. E quantas vezes nós somos zelosos pelas leis do Senhor? Em nosso coração achamos que estamos fazendo bem. Não, eu amo a Deus. Eu amo a palavra de Deus. Eu sou cristão. E você está fazendo completamente contrário à vontade de Deus. Quantas vezes nós estamos com as cartas nas mãos, destruindo a obra de Deus e achamos que essa é a vontade, é o querer do Senhor. Nessa noite que o Espírito de Deus me manda dizer para vocês, irmãos, igreja, não só ouça a voz de Deus, obedeça. Aleluia. De que adianta você ouvir e você não obedecer? Olha só, Jeremias, desce à casa do oleiro
e lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias, você é profeta, você é vaso, você é um homem de Deus. Jeremias, eu te chamei para ser grande, para abater reinos e abater as nações através da palavra que eu vou colocar nos seus lábios. Mas Jeremias, você ainda é vaso. Não importa o dom, não importa a autoridade, não importa a unção, não importa a chamada. Nós somos vasos nas mãos do oleiro. E vai ter momentos que ele vai nos levar a lugares que a nossa carne, o nosso comodismo não vai querer ir, para que nós possamos ouvir as suas santas e poderosas palavras. Eu já conheço Deus. Eu sei como Deus fala. Eu já sei como é isso daí. Para que eu vou para o monte? Para que eu vou para a consagração? Para que eu vou para o culto de libertação? Para que eu vou para a casa do Senhor ouvir mais uma palavra, mais um sermão? O vaso na mão do oleiro, eu estou cansada de ouvir essa mensagem. E outra coisa, já ouvi pregadores muito melhores me ensinando essa palavra, pregando essa mensagem. Ok, amém, eu concordo com você. Mas o que você fez com a mensagem que foi pregada a você? O que você fez com essa mensagem que você ouve há 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos, que o Senhor já está cansado de pregar para você usando os seus profetas? Ele envia os profetas, ele fala com você e você não faz nada com a mensagem. E essa palavra não é sobre acusação, essa palavra é sobre posicionamento. Nós precisamos acordar e nos posicionar segundo a vontade e o querer do Senhor. O vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Aí o Senhor vai olhar para Jeremias e vai perguntar para ele assim: Jeremias, desse vaso que está quebrado, desse vaso que se arrebentou na mão desse oleiro, será que eu não posso fazer um vaso novo? Porque tem momentos que nós sabemos que somos vacilão com Deus. A gente para, senta e fica só se remoendo naquilo que a gente não fez. Porque você não obedece, mas depois você fica em condenação, porque você sabe que você está errado. Aí você se prostra, você vai para um lugarzinho de sofrimento da alma, e você fica: eu já errei demais, eu já desobedeci demais, eu ouvi demais a voz de Deus, eu não fiz nada, Deus não me quer mais, Deus não vai mais me usar, Deus não quer mais que eu seja cheio do seu Espírito, Deus não quer mais nada comigo. Aí ele olha assim: Jeremias, não posso eu fazer um outro vaso? Está quebrado, está rachado, é desobediente, é rebelde, mas está na mão do oleiro. Está todo ruim, é rebelde, é de dura cerviz, mas eu amo. Está na mão do oleiro. Jeremias, eu não posso fazer um vaso novo. E o oleiro pega aquela estrutura e ele não joga fora, ele faz um vaso novo, conforme parece bem aos seus olhos. O oleiro não ouve a opinião do vaso sobre: olha só, eu quero ser um vaso mais gordinho, eu quero ser um vaso maior, eu quero ser um vaso com bordas rachadinhas, eu quero ser um vaso fininho, eu quero ser um vaso pequenininho. Não, porque vaso não tem nada para dizer para o oleiro, porque é caco, é barro. Quem é você, caco, para poder retrucar com o seu oleiro o que você faz? E por que faz assim? Caco, você é caco nas mãos do Senhor. Para de contender com o seu Criador. Para de contender com o Espírito Santo. É o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Aleluia! Aí ele vai olhar assim: olha só, Jeremias, o oleiro fez o vaso conforme pareceu bem aos olhos do oleiro. Deus vai fazer com você e comigo conforme faz bem aos olhos do Senhor, porque Ele sabe para que você serve. Ele sabe para que glória você foi formado. E você não pode escolher o seu formato. Quem escolhe é o Senhor. Ele sabe para onde vai te mandar, para onde Ele vai te enviar, para que você é útil. Ele sabe o tamanho da unção que você suporta. Ele sabe o nível de guerra que você suporta. Ele sabe qual é o formato que Ele vai te dar. Talvez você esteja se perguntando: mas por que tanta vergonha, tanta luta, tanta dor? É o oleiro te dando a forma que Ele quer, para que aquilo que você vai falar, aquilo que você vai ministrar, aquilo que você vai fazer, a glória que Ele vai revelar através de você, tenha tudo a ver com os processos que você está passando.
Deixa Deus te processar, mesmo que você não queira, Ele vai processar você. Nós precisamos de maturidade espiritual. Quando eu era menina, eu falava como menina, eu sentia como menina, eu ouvia como menino, eu me posicionava como menino. Mas quando eu cresci, parei com as coisas de menino. Você não para com as coisas de menino, é por isso que continua doendo. Você não para com as coisas de menino, é por isso que você se racha, você se quebra. E todas as vezes você tem que voltar para a olaria. E você acha que isso é o Espírito Santo, mas é a sua rebeldia que faz você se quebrar várias e várias vezes. E eu faço uma pergunta movida pelo Espírito Santo: até quando você vai andar, você vai aguentar andar quebrado? Deus, tem gente que só serve quebrado. Tem gente que só anda quebrado. Tem gente que não consegue chegar na estrutura de vaso. Está só quebrado. Só consegue servir a Deus quebrado. Porque é só quebrado que ele fica na olaria. Não pode sair da olaria, porque senão começa a fazer o que acha que é da vontade. Acha que tem que fazer aquilo que é o meu coração, é o meu querer, é aquilo que eu acredito. Não são os meus sonhos. Se você serve ao Senhor, não são mais os seus sonhos. Se você serve ao Senhor, já não é mais o seu querer. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E como é que Cristo está vivendo em você? Glória a Jesus, aleluia. Por que você está aqui? Porque é culto de libertação e você precisa que haja uma libertação na sua casa. Por que você está aqui? Porque você quer uma chave de algum apartamento, de um carro? Por que você está aqui? Porque você quer portas abertas? A porta já está aberta, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo e Ele te dá acesso ao Santo dos Santos. Eu sou a porta. Glória a Deus. Você não precisa de nenhuma outra porta. Tem gente que só serve Jesus quando o negócio está ruim. Quando começa a aliviar, nunca mais entra em um culto como esse. Quando o negócio começa a ficar mais confortável, nunca mais entra pelas portas do Senhor, dando glórias a Deus e aleluia, dizendo: quão bom e quão suave é estar na companhia dos meus irmãos, maravilhoso é estar na tua casa, no teu átrio. Deus, muito obrigada. É só Deus te abençoar que você sai. É por isso que você está quebrado e você está rachado. E você pergunta ao Espírito Santo: por que, Deus? Por que, Deus? Está na hora de você dar uma resposta com o seu comportamento para o Senhor. Senhor, eu ouvi a tua voz e a partir de hoje eu irei obedecer. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o coração. Aleluia. Aquele povo morreu no deserto porque eles endureceram a sua cerviz contra o Espírito Santo. Eles não endureceram a cerviz contra Moisés. Eles resistiram, não foi a Moisés. Eles resistiram ao Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas ao invés de nós resistirmos a Satanás, nós resistimos ao Espírito Santo. É engraçado isso. A Bíblia te instrui como você tem que fazer e você faz o contrário. Aí tá a direção. Não é sobre ouvir, você conhece a palavra de trás para frente, de frente para trás, mas você não obedece. Sabia que o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria? Tem gente que acha que feitiçaria é apenas colocar lá fora ali uma oferta. Tem muito feiticeiro na casa do Senhor, porque é rebelde, porque não se sujeita. Deus está falando, Ele não está falando com o mundo, Ele está falando com a igreja. Aleluia! Deus está falando com você, você é filho dele, eu sou filha de Deus, e nós não obedecemos. Rebelião é como o pecado de feitiçaria. Você é rebelde à voz de Deus, você é um feiticeiro. Meu Deus, aleluia. Está ouvindo a voz do Senhor e fazendo tudo o contrário. É melhor que você não tivesse ouvido. Sabia que é melhor ter a pessoa lá fora ímpia que nunca ouviu o Evangelho, não está em um culto como esse, do que nós que participamos, cantamos, louvamos, comemos, fazemos menção do corpo de Cristo, na ceia do Senhor, ouvimos uma mensagem como essa e não a praticamos. É melhor estar lá fora do que ficar aqui dentro ouvindo a mensagem de Cristo e não fazer nada com ela. Sabe por quê? Vai ter um juízo final. Naquele grande dia, eu e você seremos medidos e pesados por tudo aquilo que nós ouvimos. Hoje você está sentado, naquele grande dia, se o Senhor voltar hoje, Ele vai te perguntar: tá bom, mas
aquele dia que você endureceu a cerviz, que eu trouxe uma palavra para te confrontar, para você se arrepender, e você murmurou, que pregação é essa? Por que você não se consertou? Eu estava falando, era com você. Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. O nosso problema é que estamos acostumados com as mensagens das redes sociais. Deus vai te dar, Deus vai te abençoar, Ele vai aquietar o seu coração, e esquecemos da mensagem do arrebatamento. Jesus está voltando. Aleluia! Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Se hoje eu te pedir a tua alma, Ele não vai pedir a sua casa, Ele não vai pedir o teu filho, Ele não vai pedir o teu marido, Ele não vai pedir a sua esposa, Ele não vai pedir seu dinheiro. Isso não serve lá no céu. Ele vai te perguntar sobre a tua alma. Aleluia. O que é que você fez com o tempo de vida que eu te dei na terra? O que você fez com seus 40 anos, os seus 30 anos, 60 anos, 70 anos? Eu te dei muito tempo para se arrepender. O Senhor está nos chamando. Deus está chamando a igreja brasileira para se arrepender. Deus está chamando os altares para se arrepender. No livro de Joel está dizendo, chore, comece no altar, sacerdotes. Nós precisamos voltar a nos arrepender e a chorar. Não chorar porque Deus não curou, não chorar porque Deus não me deu. É chorar porque nós estamos carregando imundícias e dizendo que servimos ao Senhor dos exércitos. Não servimos a Deus, servimos a carne, servimos a Mamon, servimos os nossos corações, mas não servimos ao Senhor. Se nós servíssemos a Deus, haveriam mais almas salvas através de nossas vidas. Se nós servíssemos verdadeiramente ao Senhor, o Brasil seria a terra mais avivada desse mundo. Se nós servíssemos ao Senhor, o lugar que você mora não estaria da forma que está. Você estaria arrastando multidões. Se nós verdadeiramente servíssemos ao Senhor, não era com essa cara que a gente estaria ouvindo uma palavra dessa, estaríamos nos alegrando. Aleluia. Porque está faltando a verdade em cima dos altares. A palavra não está sendo mais pregada. Você está comendo qualquer tipo de comida, e é por isso que a sua vida não muda. É por isso que o seu coração é duro. É por isso que você não se arrepende. Começa do altar a contaminação. Os ministros estão contaminados. É a fornicação, é adultério, é pornografia, é rebeldia dentro da casa do Senhor. Meu Deus, aleluia. E achamos que é normal, não é normal. Fala, Espírito Santo de Deus. Se você serve a Deus, a sua carne tem que ser queimada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Eu entendo que é difícil. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Nós temos um espinho na carne, e vai ser esse espinho que vai nos levar para a cruz. Jesus, eu estou a fim de ver uma pornografia hoje, Senhor, mas me lava com teu sangue, não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus, eu estou a fim de falar um palavrão, Senhor. Há poder no teu sangue, lava-me, Senhor. Lava-me com teu sangue, purifica-me, santifica-me, renova-me. Deus, não me deixe perder a alegria da salvação. Aleluia. Oh, aleluia. O que você tem de mais precioso é ser salvo, irmão. Glória a Jesus. Não é a sua aparência, não é seu relacionamento conjugal, não é a sua casa, não é o seu trabalho. Para de chorar porque você não tem um emprego. Para de chorar porque você não tem o que você gostaria. Você é salvo. Aleluia. Ele perdoa os meus pecados e seus pecados. Glória a Deus. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele perdoou um fornicador e uma fornicadora como eu e você. Um mentiroso, um ladrão, prostituto, sujo, ímpio, incoerente, ladrão. Ele perdoou a mim e a você. Nós não éramos dignos, mas o sangue de Cristo nos lavou de todo o pecado. Aleluia. Oh, aleluia. Isso tinha que ser o suficiente para você o adorar. Oh, Espírito Santo, isso tem que ser
você caminhar nos pés de Jesus. Oh, aleluia! Igreja, volte a amar a Cristo, volte ao Evangelho verdadeiro. Aquele que não aborrece a sua própria vida não é digno, mas aquele que aborrece a sua própria vida terá vida eterna. Aleluia. Oh Deus, não retire de nós teu Santo Espírito. Eu não era digna de pregar o Evangelho, nem você, nós éramos gentios. Mas Ele nos enxertou na videira. Você não era digno, nem eu era digna de entrar em um templo. Nós não éramos dignos. Ele nos salvou. Será que você consegue entender? Aleluia. Que você não fazia parte do povo eleito. Mas a rebelião dos judeus fez com que ele colocasse a gente dentro da aliança. Eles se rebelaram, não aceitaram Cristo. Aleluia. E Ele nos inseriu na sua aliança. Obrigado, Jesus. Nós estamos enxertados na videira verdadeira. Glorifica Ele porque você é salvo. Glorifica Ele porque você faz parte da videira. Glorifica Ele porque você é ramo. Glorifica Ele porque Ele justificou. Glorifica Ele porque ainda que a figueira não floresça, ainda que eu não tenha o melhor cartão de crédito, eu não tenho as roupas que eu gostaria, eu não tenho as viagens que eu queria ter, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei em Deus da minha salvação. Aleluia! O povo cristão tinha que ser um povo mais alegre, mais contente da face dessa terra. Um dia o Espírito Santo, eu me converti. Depois de uns 2 anos de conversão, 3 anos de convertida, eu já não ia mais para os lugares que eu ia, já não estava mais em pecado, não estava mais vivendo na carne, eu estava buscando a face do Senhor. Mas um dia, lendo a palavra, eu me constrangi. Eu fui lá em Gálatas, no livro de Gálatas, capítulo 5, que vai falar sobre o fruto do Espírito. Que vai falar sobre o fruto do Espírito é paz, é alegria, é gozo, é amor, longanimidade, benignidade. Vai falar sobre o fruto do Espírito. Eu comecei a ler Gálatas, eu comecei a chorar. Eu chorei e eu falei, eu não sou cristã. Eu acho que eu não me converti. Porque se o fruto do Espírito é isso aqui, e eu não tenho isso, significa que o Espírito Santo não mora em mim. Eu comecei a chorar, eu falei, Deus, eu não tenho o Espírito Santo. Eu falei, por que eu não tenho esse fruto do Espírito? Aí apareceram as obras da carne, e eu tinha parte de algumas obras. E eu olhei aquilo, eu falei, eu tenho isso aqui, mas eu não tenho o fruto do Espírito. Eu fui para o joelho e comecei a pedir perdão ao Espírito Santo. E um dos pecados que eu tinha era, eu vivia triste, nada me alegrava, eu não tinha alegria, eu não tinha paz. E eu falei, e o Senhor começou a me confrontar. Eu falei, Senhor, eu não tenho paz, eu não tenho uma alegria. Gozo? Que essa alegria extrema, eu não tenho isso. E eu me lembrei dos cristãos, alguns cristãos, poucos e raros que eu encontrei na minha vida, que eu via a pessoa passando por um vento, mas nada tirava a alegria, nada tirava a paz, nada tirava o sorriso. E eu me lembrei dessas pessoas e eu, Senhor, eu não sou como essas pessoas. E não tem nada a ver com personalidade, porque o Espírito Santo, Ele nos tira o caráter ruim, trata a nossa personalidade. Aleluia. Ele tira o que é ruim. Eu comecei a olhar, não era a personalidade, era o Espírito Santo, que eu não estou florescendo como esse Espírito. Eu pedi perdão, falei, Deus, eu não tenho nada disso, mas Senhor, se o Senhor puder tocar a tristeza e colocar a alegria, se o Senhor puder tirar a turbação de mente e colocar a paz. Eu falei, Deus, o que eu faço para ter isso aqui, se tudo isso foi conquistado na cruz? Aleluia. Porque o Senhor conquistou na cruz, mas eu não tenho. Está disponível. É a gente que não se arrepende, é a gente que não acessa.
partir de hoje eu quero ter paz. Eu posso não ter dinheiro, mas eu quero ter paz. Eu posso não ter, Deus amado, o que eu gostaria, as amizades que eu gostaria, mas eu quero ter amor. Senhor, tira de minha amargura, tira de minha inveja. Deus, tira isso de mim, porque isso não te glorifica. Aleluia. Eu comecei a confessar os meus pecados. Eu fui para a cruz, eu falei, Deus, eu tenho inveja. Deus, eu tenho amargura, eu não perdoo. Eu tenho uma fraqueza na minha alma, Senhor, eu não consigo largar isso. Mas o Teu Espírito Santo me ajudar, Senhor. E o Senhor começou a trocar os meus sentimentos pelos sentimentos dEle. Porque você carrega os seus sentimentos de carne e osso. Está disponível os sentimentos do Espírito Santo para você. É só você confessar, deixar na cruz. Vai lá na cruz e começa a arrancar o fruto do Espírito para a tua vida. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero resistência, eu quero ser longânimo, eu quero parar de começar e desistir, eu quero parar de ser como a onda do mar, eu quero parar de estar quente, daqui a pouco estou frio. Não, eu quero ser longânimo, eu quero ser resistente, eu quero ser paciente. Amém, Senhor. Aleluia. Aprende uma coisa, irmão. É na tua debilidade que se aperfeiçoa o poder de Deus. Aleluia. É porque quando eu estou fraco, é quando você está estressado, é quando você sabe que você não consegue, está estressado, carnudo, você vai para o joelho e fala, Jesus, eu preciso ir para a cruz, eu preciso receber paz, eu estou estressada, eu estou estressado, eu não estou aguentando essa prova, eu não estou aguentando com esse meu caráter mal, vai para a cruz. Glória a Deus, aleluia. Tu és santo, Deus. Eu sei que você não consegue, eu também não consigo muitas vezes. Aí eu vou para a cruz, eu falo, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, miserável homem que eu sou, Deus. Me aperfeiçoa nessa fraqueza, Deus. Essa área aqui eu sou miserável, Espírito Santo. Essa área aqui eu sou nada. Essa área aqui é a minha pior fraqueza, Jesus. Entra aqui. Jesus, eu não quero mais ser o mais estressado. Eu não quero ser o mais pornográfico. Deus, eu não quero ser o mais desistente, Jesus. Entra aqui. Se a tua palavra diz que o Senhor levou o fardo, que o Senhor levou o cansaço, que o Senhor levou as suas dores, minhas dores, eu não aceito viver com dores. Eu não aceito viver com o passado nas minhas costas. Eu não aceito viver, Deus, sendo o meu pior algoz, o meu pior juiz. Deus, dia e noite, Satanás me aflige. Eu não suporto mais, Senhor. Me dá as tuas palavras, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor tem as palavras de vida eterna. Aleluia. Eu entendo, irmão, que o evangelho é difícil mesmo, a porta é estreita. Mas é o que o Pedro vai dizer para ele, o apóstolo Pedro. Todo mundo começa a ir embora. Ué, andar com Jesus é isso? Não é só milagre, não é só cura, não é só revelação. Andar com Jesus é assim tão difícil. Jesus não está nem aí para a multidão. Jesus não se preocupa com a multidão. Aí ele vai olhar para os apóstolos e vai dizer assim, eles estão indo embora, os interesseiros. Os que querem casa, carro, que me seguem porque querem coisas materiais, estão partindo. Aqueles que querem cura, eles estão indo embora. Dá tempo ainda, vocês querem também? O apóstolo Pedro vai dizer assim, para onde iremos nós? Não estou aqui pela minha casa não, Jesus. Não estou aqui pelo carro não, Jesus. Não estou aqui pela cura não, Jesus. Não estou aqui pelo livramento não, Jesus. Eu estou aqui pelas tuas palavras. Só tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Oh, Jesus, o que eu encontrei em ti, eu não encontrei em lugar nenhum. Eu não encontrei na prostituição, eu não encontrei nas drogas, eu não encontrei em mulher, eu não encontrei no alcoolismo, eu não encontrei em homem, eu não encontrei, Senhor, em fazendas. Oh, Jesus, o que eu encontrei em ti, eu não encontro lugar nenhum. Só tu tens as palavras de vida eterna. Só tu acalma o meu coração. Só tu aquieta a minha alma. E só o Senhor transforma esse homem mau caráter que eu sou em uma nova criatura. Aleluia.
por mais moral e por mais que o seu pai e a sua mãe fossem uma bênção na sua vida e na minha vida, não conseguiram transformar o seu caráter ruim. Por mais surra que você tenha levado, por mais castigo, não conseguiu. Por mais amor que tivessem te dado, não conseguiram. Aí vem Jesus. Morre naquela cruz como um cordeiro mudo. Ele vai ser levado, o cordeiro mudo, levado a matador e não abre a boca. Perante seus tosquiadores não abre a boca. E leva a maldição do pecado na cruz. E transforma essa velha criatura que eu e você éramos. Transforma uma pessoa lascívia. Transforma um morador de rua. Transforma um homossexual, um prostituto, uma prostituta em pregador do evangelho, em adorador. O sacrifício dele valeu a pena. Glória a Jesus, aleluia. E por isso que eu e você temos acesso ao trono da graça. E eu te faço uma pergunta. O Espírito Santo te faz uma pergunta nessa noite. Está chorando por quê? Está reclamando de quê? Está murmurando por quê? Será que todas as minhas riquezas conquistadas na cruz não são suficientes para você ter paz? Para você ter alegria? Será que tudo que eu ganhei para você lá na cruz, eu despojei o inferno para você? Eu lutei com demônios por você. Eu fui nas partes mais baixas da terra por você. Será que não é o suficiente? Se isso não é o suficiente, o que vai ser suficiente para você? Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Não foi com coisas corruptíveis como ouro e prata. Você está sentado aí. Valeu o sangue do Cordeiro que não tinha pecado nenhum. Você e eu estávamos jogados lá fora, sujos, fedorentos, valemos nada. Ele foi lá e abraçou eu e você. Eu não sei como é que você estava quando Jesus te achou. Mas como eu estava fedendo a pecado, suja, ele me abraçou e disse assim: eu te amo, eu tenho uma obra na tua vida. Começou a me fazer promessas, eu não valia nada e ele me amou. Você não ama Jesus porque você quer. A palavra diz que você o ama porque ele te amou primeiro. Você só ama Jesus porque ele amou esse carnudo que eu e você éramos. Ele olhou para mim e para você e disse: eu tenho um plano contigo. Tu não vale nada, mas eu vou te dar valor. Tu não vale nada, mas o meu sangue vai ser derramado em você. E quando Satanás te olhar, vai ver o próprio Cristo. Quando Satanás te olhar, vai ver o próprio Cristo. Porque o meu sangue vai apagar todos os seus pecados. Aleluia. Os teus pecados já não me lembram mais. Obrigado, Jesus, aleluia. E darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Tem gente que entrou aqui nessa noite precisando sentir o perdão de Deus. Deus manda dizer para alguém nessa noite: eu já te perdoei. Eu já te salvei. Aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo a lei do Espírito. Só tem uma coisa: para não ter condenação, precisa andar na lei do Espírito agora. Deus, aleluia. Para de andar na carne. Glória a Jesus, aleluia. Nenhuma condenação há para aqueles que andam na lei do Espírito. Quem anda debaixo do jugo da carne tem condenação todos os dias. Nenhuma condenação há mais para mim e para você. Nenhuma condenação há. Satanás, o nosso adversário, todo dia vem. E Cristo olha assim: pode acusar, ladrão. É meu filho, é minha filha. Eu já paguei. Eu já morri no lugar dele e no lugar dela. Eles receberam o perdão que eles não mereciam. Lá na cruz eu morri como sanguinário. Lá na cruz eu morri como homossexual. Lá na cruz eu morri como prostituto. Lá na cruz eu morri como drogado. Lá na cruz eu morri com todo tipo de pecado. Aqueles pecados que você praticava estão lá na cruz. Aleluia. Obrigado, Jesus. Não estou mais sobre você e sobre mim. Aleluia.
Agora prega o Evangelho. Você é salvo. Agora prega o Evangelho. Você é lavado com sangue. Agora anuncia o Evangelho. Esmaga a serpente que antes te esmagava. Humilha o adversário que antes te humilhava, te escravizava. Agora você vai ter poder para pisar, porque eu lhes dou o poder para pisar a cabeça de serpentes e escorpiões. O poder está contigo, é só você usar. Jesus, aleluia. O poder está disponível, é só você usar. Aleluia. É só você crer. O Evangelho é sobre você acreditar. Não é sobre você sentir. Muitas vezes você sente algo e não tem nada a ver com aquilo que Deus diz. Sentimento passa, mas a confissão não. Creia. Eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou sentindo, mas eu creio. Está perturbado. Aí você vai dizer assim: eu creio que o Senhor já me entregou a paz, Aleluia. que excede todo entendimento. Eu creio que a minha alma tem paz. Eu creio que Ele leva a minha alma em pastos verdejantes. Bebe dessa água. Come desse pasto verdejante. A tua alma está em paz. Eu quero terminar a mensagem orando por você, mas antes eu quero pedir para o meu esposo para ele cantar um louvor que o Espírito Santo colocou no meu coração.